Meu cachorro brinca com o fantasma da minha mãe. Quando minha mãe faleceu, o vazio que deixou em casa foi enorme. Além da dor e da ausência, tivemos que aprender a viver de forma diferente, sem a pessoa que mais amávamos. Meu pai e eu fomos muito afetados, mas o que mais nos doía era ver o cachorro dela, o Paquito, procurando por ela por todos os cantos. Paquito tinha sido a sombra da minha mãe. Ele a seguia por todos os cômodos da casa, dormia ao lado da cama dela e a esperava na porta quando ela saía. Quando ela ficou doente e já não podia se mover muito, ele se acomodava ao lado dela e não a deixava nem por um segundo. Ele ficou com ela até o último dia. Depois do funeral, Paquito ficou inquieto e, em seguida, completamente deprimido. Ele não comia com a mesma empolgação de antes, não reagia quando jogávamos seu brinquedo favorito e, à noite, ficava deitado em frente ao quarto da minha mãe, gemendo baixinho. Pensávamos que, com o tempo, ele iria se acostumar, assim como nós. Mas então, uma noite, algo muito estranho aconteceu. Foi a primeira vez que Paquito não chorou. Meu pai e eu acordamos por volta das 3 da madrugada com um barulho diferente. Não era o som de seus gemidos ou de passos pela casa. Era o barulho de sua cauda batendo no chão de madeira. Um movimento rítmico e insistente, como quando ele estava feliz e animado com a chegada de alguém. Tenho certeza de que todos que têm cachorros sabem do que estou falando. Quando chegamos à sala, vimos Paquito pulando, correndo em círculos e brincando com alguém que não estava lá. Primeiro, pensamos que ele finalmente havia recuperado sua energia, que depois de dias de tristeza, ele finalmente estava se distraindo. Mas o que nos deixou perplexos foi o modo como ele se comportava. Ele pulava e latia para o nada, mas não sem rumo. Ele se jogava para frente, deitando de barriga para cima, como fazia quando minha mãe pedia para ele se deitar para ganhar um carinho na barriga. Depois, ele se levantava, trotava um pouco, se jogava de novo e movia a cauda com força, com a língua para fora e ofegante, como se estivesse olhando para alguém. Eu, sinceramente, congelei na entrada. Meu pai apenas sussurrou: "Não pode ser." Antes que qualquer um de nós pudesse reagir, notamos que a TV estava ligada. Era uma daquelas TVs antigas, de controle remoto, da primeira geração de TVs de tela plana. Nada inteligente. Senti medo, mas ao mesmo tempo algo muito bonito, ao ver o canal de sempre, aquele que minha mãe assistia todas as noites, onde passam receitas de culinária o dia todo. Não nos mexemos. Paquito continuava brincando, se virando, deitando de costas, olhando para cima com os olhos bem abertos, esperando uma carícia. Mas não havia ninguém ali. E mesmo assim, ele não estava com medo. Nós estávamos. Meu pai não disse mais nada. Bem, só respirou fundo, me olhou e disse que no dia seguinte levaríamos Paquito ao veterinário. Essa foi a forma dele de não pensar muito no que estava acontecendo, de se convencer de que tudo tinha uma explicação. Mas era óbvio que aquilo não era um problema de saúde. Depois daquela noite, Paquito parou de chorar nas madrugadas. Ele voltou a ficar tranquilo, como se sua dona, como se minha mãe, de alguma forma, ainda estivesse com ele. Ele nunca mais pulou ou correu daquela maneira, mas às vezes à noite o encontramos deitado em sua cadeira favorita, com a cabeça erguida e a cauda se movendo devagar, como se alguém invisível estivesse acariciando ele. Às vezes, se ele está vendo minha mãe, tenho muita inveja, mas comigo, ela se manifesta de outras formas, como se cada um de nós precisasse senti-la de uma maneira diferente. E ela está perto de nós, de todos. Algum dia contarei essa outra história. O cachorro que late para o bambuzal. Quero compartilhar uma história que aconteceu na casa dos meus avós, no sítio onde cresci. Não sei se isso pode ser chamado de paranormal, mas até hoje, quando me lembro, fico com aquela sensação de que nem tudo que acontece neste mundo tem uma explicação lógica. Ou pelo menos não temos uma forma de explicar.
Desde que me lembro, sempre houve cachorros na casa. Eles não eram exatamente animais de estimação, mas sim guardiões. Lá no sítio, no meio do campo, os cachorros eram indispensáveis. Eles eram quem avisava quando alguém se aproximava da casa, quem protegia os currais de outros animais e quem, de alguma forma, parecia saber antes de qualquer um quando algo estava errado. Meu avô, como todos os avós, dizia que os cachorros têm a capacidade de ver coisas que nós não vemos. Eu nunca soube o quanto acreditar nele, mas houve algo que aconteceu com um deles que me fez entender o que ele queria dizer. Há alguns anos, quando ainda morava com eles, meu avô conseguiu um cachorro novo. Era um pastor alemão preto, grande, daqueles que, só de olhar, impõem respeito. Ele o chamou de Toby, e desde o primeiro dia, o cachorro deixou claro que era diferente dos outros. Ele não se comportava como os demais, não dormia junto com eles, não perseguia as galinhas e não ficava ansioso na hora da comida. Mas o mais estranho de tudo era que, todas as noites, exatamente à 1 da madrugada, ele ficava em alerta. Toby dormia ao lado da casa, perto da entrada. Era o cachorro que dormia mais perto de nós. E sem falta, toda madrugada, ele levantava a cabeça, farejava algo no ar e, em seguida, caminhava devagar até um ponto específico do terreno. Uma velha plantação de bambu que ficava no limite da propriedade. Ele não latia, não rosnava, apenas ficava ali, tenso, com as orelhas em pé, olhando entre o bambuzal, como se algo estivesse ali esperando. Meu avô foi o primeiro a notar. Ele acordava ao ouvir Toby se mover e espiava pela janela, vendo sempre a mesma cena. Durante várias noites, ele observou em silêncio, sem nos contar nada, até que, em uma dessas madrugadas, decidiu sair com uma lanterna para ver o que havia por lá. Foi quando nós acordamos. Meu avô voltou mais sério do que o normal, e ele já era sério por natureza. Perguntamos o que ele tinha visto. Não há nada, ele disse, mas Toby continua olhando para lá. Não perguntei o que ele achava que estava acontecendo, mas ele apenas balançou a cabeça e mudou de assunto. Mandou a gente voltar a dormir. Eu não insisti, mas fiquei com a pulga atrás da orelha. Decidi que queria ver com meus próprios olhos o que o cachorro fazia naquele canto, em frente ao bambuzal. E quando vi, entendi por que meu avô tinha voltado com aquela expressão na noite anterior. Toby não estava sozinho. Era difícil de explicar, mas quando o vi ali, parado em frente aos bambuzais, tive a sensação de que ele estava acompanhado. Ele não se mexia, mas sua respiração estava acelerada, como se estivesse se segurando. E então ouvi um som, um assobio baixo, mas que estava ali. Não vinha da casa, não vinha da estrada. Vinha dos bambuzais, da direção exata para onde Toby estava olhando. O cachorro soltou um gemido baixo, daqueles que fazem quando estão desconfortáveis, mas não se moveu. Eu também não. Fiquei ali, parado, olhando, esperando que algo acontecesse. E algo aconteceu. O assobio se repetiu, mas desta vez foi mais claro. Era como se alguém estivesse chamando ele do fundo daquela plantação de bambuzal. Era impossível. Minha pele ficou gelada, muito gelada. Tentei chamá-lo, mas a voz não saía. Foi nesse momento que senti a mão do meu avô no meu ombro. Não sei há quanto tempo ele estava ali, mas, quando tentei dizer algo, ele apenas fez um sinal com a cabeça para que eu ficasse em silêncio. Toby soltou um rosnado baixo, e foi então que meu avô falou: "Leve ele para dentro de casa e não volte a sair se ouvir de novo." Ele não precisou repetir. Chamei Toby com um estalo de dedos, e pela primeira vez em todas aquelas noites, o cachorro me obedeceu e correu em minha direção. Assim que fechamos a porta, minha avó apagou a lanterna e ficou um momento olhando pela janela. Eu não queria perguntar, mas acabei fazendo. "O que era aquilo, vô?" Meu avô demorou a responder. Sentou-se em sua velha cadeira de metal, suspirou e, sem me olhar, disse:
Quando o cachorro late no mesmo lugar todas as noites, não fale com ele, não se aproxime. Só escute, porque alguém está chamando ele. Na madrugada seguinte, Toby não voltou para os bambuzais. Depois disso, deixamos ele dormir dentro de casa conosco. E, em algumas noites, quando tudo estava em silêncio, eu o ouvia rosnar baixinho enquanto olhava para a janela, como se alguém que eu não podia ver estivesse lá fora, esperando que ele saísse. Vocês acreditam que a morte vem por nós? Quero dizer, aquela figura de preto aterradora para muitos e para outros, um sinal de calma, de que finalmente há paz. Mas vocês acreditam nisso? Pergunto porque na minha família há uma história que nos faz acreditar não apenas na morte, mas que ela, como figura ou entidade, realmente existe e que há todo um mundo lá fora que não podemos compreender. Vou contar para vocês, e vocês me dizem se estou certo ou se, pelo contrário, tudo é obra da casualidade. Porque não sei. Sempre cabe a possibilidade. Em 2018, quando minha bisavó estava prestes a completar 90 anos, ela caiu feio no quintal enquanto regava suas plantas. Foi algo terrível, porque ela não conseguiu se levantar. E faltavam quase 2 horas para alguém chegar em casa. Mas aí apareceu o Pingo. Foi assim que o chamamos depois. Um cachorrinho de rua de uns 10 anos, magro e muito feio, daqueles que você percebe que nunca receberam um carinho na vida. Do nada, ele apareceu na rua, perto da casa. Estava tão magro que cabia entre as grades. Ele ouviu os gritos da bisavó e se aproximou dela. Ela não gostava de animais, por isso nunca me deixou ter um cachorro, e ainda jurava que era alérgica. Ele se aproximou, e minha avó só pedia que ele latisse, que fizesse barulho, que chamasse a atenção das pessoas, porque seus gritos não chegavam longe. E o Pingo latiu tanto, entrando e saindo da casa, que em alguns minutos um vizinho percebeu, se aproximou e ajudou minha pobre bisavó. A partir daí, ela ficou vários meses de cama, mas permitiu que o cachorro entrasse em casa. Ela o chamou de Pingo e pedia que o deixassem dormir com ela, sempre ao pé da cama. Imagina só, antes, nem cachorros no quintal eram permitidos. E agora, havia um dentro de casa, com ela o tempo todo. Ele até saía para tomar sol, quando minha bisavó o fazia. Quando a levávamos para sua cadeira de balanço no quintal, eles se tornaram companheiros inseparáveis. E o Pingo pareceu adotar até a postura da bisavó, sua fragilidade. Em poucos meses, o cachorro envelheceu muito. De parecer ter uns 10 anos quando chegou, no final parecia ter 18. Em uma ocasião, eu e minha irmã estávamos voltando do trabalho, quando vimos algo muito difícil de explicar. Eu sei que não vão acreditar, mas juro que foi o que vimos. Era de noite, e atrás da casa avistamos uma figura alta, muito alta, mais alta que o telhado, toda de preto. E juro que, a menos que fosse imaginação, ela parecia exatamente a morte. Só faltava uma foice para completar a imagem. Foi muito estranho, porque as duas vimos exatamente a mesma coisa. E, em vez de nos assustarmos, pensamos na bisavó. Entramos correndo em casa e ouvimos choro. Meus pais estavam chorando ao redor do corpinho do Pingo. Acreditamos que Pingo foi uma bênção, um anjo disfarçado de cachorrinho que chegou para dar à bisavó seus últimos meses de felicidade. Um anjinho que, inclusive, pode ter trocado sua vida pela dela. Minha bisavó viveu mais 3 meses, tempo suficiente para conhecer sua tataraneta. Me chamo Luana e quero contar algo que aconteceu conosco no ano passado. Não sei se é algo normal ou apenas um detalhe estranho, mas ainda me arrepio quando lembro. A história tem a ver com Logan, o cachorro da minha avó. Ele sempre estava com ela no quarto, especialmente à noite, quando ela rezava antes de dormir. Ele se sentava ao lado dela, tranquilo, como se entendesse cada palavra. Minha avó dizia que os cachorros também tinham alma, e que Logan sabia que naqueles momentos
Ela estava falando com Deus. Talvez ela dissesse isso brincando, talvez não. O curioso foi quando minha avó faleceu. Logan não mudou sua rotina. Todas as noites, no mesmo horário, ele ia direto para o quarto dela e se acomodava no mesmo lugar de sempre, em frente ao Sagrado Coração que minha avó tinha na parede. Minha mãe dizia que o cachorro sentia falta dela e que talvez ainda estivesse esperando que ela voltasse para rezarem juntos. Era algo triste, mas também nos parecia bonito, como se ele ainda estivesse acompanhando minha avó. Até que aconteceu algo na Sexta-feira Santa do ano passado. Minha mãe e eu voltávamos tarde para casa, depois de ir ao mercado. Mas dessa vez, Logan não nos recebeu abanando o rabo na porta, como sempre fazia. Quando entramos em casa, algo nos fez parar de repente. Vindo do quarto da minha avó, ouvimos uma voz. Porque tu disseste, Jeová é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Ficamos congeladas. Era a voz da minha avó, ou algo parecido. Não soava exatamente igual. Havia algo estranho no tom, na profundidade. Mas o ritmo da oração e as palavras eram exatamente as que minha avó repetia todas as noites. Minha mãe me olhou com os olhos bem abertos. Não dissemos nada. Eu comecei a caminhar lentamente em direção ao quarto. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. A voz continuava. Minha mãe levantou a mão, empurrou a porta, e naquele instante, a voz parou de repente. Logan estava lá dentro, sentado no mesmo lugar de sempre. Ele nos olhou e, sem pressa, voltou o olhar para o Sagrado Coração. Com quem você está falando? Logra, minha mãe perguntou em voz baixa. Logan não se moveu, nem sequer nos olhou dessa vez. Ele apenas ficou ali, com o olhar fixo na imagem. Ficamos na porta sem saber o que fazer. Não havia mais ninguém em casa. Não tínhamos nenhum gravador ou caixas de som com áudios antigos. E, no entanto, a voz da minha avó estava ali, rezando como fazia todas as noites. Desde aquele dia, não ouvimos mais a voz. Não sabemos por que aconteceu, por que justo naquele momento, naquela data. Mas não nos atrevemos a entrar no quarto de novo. Deixamos que Logan continue com seu ritual. Talvez ele entenda o que aconteceu. Talvez ele nunca tenha estado sozinho. Os gatos podem ver espíritos? Sempre achei que os gatos veem coisas que nós não podemos. Vocês não? Não sei se é o instinto deles, a forma como são, ou simplesmente porque sua percepção é muito diferente da nossa. Mas, depois do que vivemos com a gata da minha irmã, agora estou completamente convencido de que eles veem muito mais do que deveriam. A história que quero contar aconteceu pouco mais de um ano atrás. Minha irmã e eu crescemos na mesma casa, mas quando ela se casou, foi morar com o marido em um apartamento não muito longe de onde moramos meus pais e eu. Desde o início, minha irmã teve dificuldade para se adaptar. Não era por causa do marido ou da vida de casada, mas sim pela casa em si. Ela não sabia explicar direito, mas dizia que algo dava uma má sensação. Não era o medo típico de ficar sozinha ou de se acostumar a um novo espaço. Era outra coisa. Ela me contou isso na primeira vez que fui visitá-la. Disse que sentia o ambiente estranho, pesado. Não gostava de ficar sozinha por muito tempo e, quando o marido tinha que viajar a trabalho, ela preferia ficar na casa dos meus pais em vez de dormir lá. Embora não tenha dito com essas palavras, eu entendi que ela tinha medo da própria casa. Quando adotaram a gata Antonella, pensei que as coisas iriam melhorar. Minha irmã sempre gostou de gatos, e o marido dela deu Antonella como uma surpresa, para fazer companhia a ela quando ele não estivesse. Antonella se adaptou muito rápido, como qualquer gato. Em menos de uma semana, ela já era a dona do apartamento. Parecia que tudo estava indo bem, pelo menos com ela. Era uma gata linda, cinza escura e muito peluda. Mas alguns meses depois, minha irmã voltou a mencionar o mesmo assunto. Você acha que os gatos podem ver coisas?
Ela me perguntou uma noite enquanto jantávamos na casa dos nossos pais. Bem, dizem que sim. Por quê? Ela então me contou que, ultimamente, Antonella ficava olhando fixamente para um ponto na parede do corredor. Sempre o mesmo. Ela podia passar longos minutos sentada ali, completamente imóvel, com o olhar fixo em um único ponto onde, aparentemente, não havia nada. Um ponto vazio. Às vezes, ela bufava para o nada ou ficava tensa, com os pelos arrepiados. Mas o pior foi uma noite em que o marido dela não estava, e ela decidiu ficar em casa em vez de ir para a casa dos nossos pais. Ela me disse que estava deitada na sala, mexendo no celular, quando Antonella pulou em cima dela e ficou rígida. Não estava dormindo nem relaxada, mas sim como se estivesse muito alerta a algo. De repente, a gata virou a cabeça e olhou para a porta do corredor. Minha irmã não tinha ouvido nada, nenhum barulho ou movimento, mas Antonella sim. Ela desceu de um salto e caminhou devagar em direção à porta. Sentou-se exatamente na entrada, com as orelhas em pé, atentas. Foi como se estivesse esperando que alguém saísse de lá. Naquele momento eu senti que tinha que sair de casa, ela me disse. Não sabia por quê, mas não queria ficar no apartamento. Ela pegou Antonella rapidamente, a bolsa dela, e foi para a casa dos nossos pais. Desde aquela noite, toda vez que ficava sozinha, Antonella voltava a fazer a mesma coisa. Minha irmã tentou não dar importância, pensando que talvez fosse um reflexo na parede, um barulho do vizinho ou qualquer coisa que fizesse a gata se comportar assim. Mas houve algo que ela não pôde mais ignorar. Um dia, o marido dela acordou de madrugada para ir ao banho e, quando voltou para a cama, perguntou: "Ei, amor, o que Antonella está fazendo no corredor?" Minha irmã acordou confusa. "Como assim? O que ela está fazendo lá?" "Antonella está aqui comigo na cama." Eles acenderam a luz e lá estava Antonella, dormindo aos pés da cama. Mas o marido dela jurou que, ao passar pelo corredor, tinha visto a gata sentada no mesmo ponto de sempre, olhando para a porta. Só que, de alguma forma, ela parecia maior do que o normal. Naquela mesma semana, eles se mudaram de casa. Agora moram em outro lugar, e Antonella continua com eles. Felizmente, ela não faz mais coisas estranhas. Eu não sei o que havia naquele apartamento, mas sei que Antonella conseguia ver. Só ela.